Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Não, a família não era pequena não, Paulinho. Família boa, família grande. A minha família, na minha casa, numerosa. Meus pais, eu e mais 5 irmãos. 6 filhos. Papai, mamãe, eu e mais 5. Mais 5, como a gente brincava antigamente, né? Mais 5 barrigudinhos. E com o tempo, é assim, né? Os pais enchem a casa de filhos, né? Meus pais, vocês imaginem, 6. O movimento que era a minha casa, 8 pessoas, né? Além dos 6 irmãos correndo para lá, para cá. Mais papai e mamãe, 8 na casa, aquela casa movimentada, aquela casa alegre, feliz, aquela casa cheia de gente, cheia de conversa, cheia de fofoca, cheia de riso, de vez em quando um choro, um grito. Uma família normal. Mas a casa vai ficando vazia depois. Por quê? Porque a turma vai casando e quem casa quer casa. E foi embora o primeiro, que casou o segundo, e daí a pouquinho o terceiro. Foram embora e ficamos morando com os nossos pais. Apenas eu e a minha irmã mais nova, Edilene. De 8 da casa, ficou metade, 4. Papai, mamãe, eu e a Edilene. Vivíamos uma vida terrível devido ao gênio forte e muito autoritário do papai. Nossa, papai sempre foi assim. O problema dele era a pressão alta. Também o papai era muito nervoso. Ô pai, precisa acalmar mais. O senhor é muito bravo, o senhor é muito nervoso. Isso a gente falava no momento mais relax da vida dele. Que, aliás, era um momento muito raro de acontecer. Muito irritado meu pai. E obviamente que, como muito nervoso, ele acabava sendo muito também agressivo. Em casa, nem minha mãe, e nem eu, e nem a minha irmã, a Edilene, nós tínhamos, assim, muita abertura com ele, não, sabe? Nós conversávamos apenas o essencial com o papai, porque ele sempre foi um homem mais fechado, ele mal-humorado, e sempre quando ele abria a boca para falar alguma coisa, era geralmente para reclamar, era para dar bronca em todo mundo. Meu pai, eu não sei, você que está ouvindo o meu relato, você que está ouvindo a minha história, o teu pai também era assim? Que normalmente os pais antigamente, eles agiam desse modo. Eles eram muito ríspidos. Eu não sei, talvez fizesse parte até da maneira que eles acreditavam que é o bom educar, o bem educar. O bem educar talvez fosse essa rigidez com os filhos, eu não sei. Papai era assim. Menos carinhoso. Ele era, olha, para que vocês entendam, 5% de carinho e 95% de austeridade. Era ele. Era o retrato dele. Eu e minha irmã, a gente foi ficando mocinha. Os outros todos já tinham saído. E eu e a minha irmã, nós fomos ficando mocinha. A gente começou a sentir vontade de frequentar festinhas, sabe?
festinha das amigas, aniversário de uma que nos chamava, a minha irmã é muito bonitinha, eu nem tanto, mas ela muito bonitinha. Então, o pessoal chamando, ó, vem aqui, é a minha festa, e organiza passeio. Eu não vou viajar, vamos para a fazenda, vem com a gente, vai ter excursão da escola, vem. E para a gente conseguir a autorização do papai, para isso acontecer, a mamãe precisava preparar o nosso pai, pelo menos, olha, Paulinho, sem exagero nenhum, um mês antes. Não era exatamente assim. Um mês antes, a minha mãe começava a conversar com meu pai. E começava a explicar, e Moacir, olha, as meninas estavam falando comigo, sabe o que é? A gente também não pode prender, né? A minha mãe, tadinha, a minha mãe, ela fazia às vezes aquela mãe, a máxima compreensiva, sabe? Explicando para o papai, ele como homem, elas estão mocinhas, Moacir, sabe? A gente não pode prender. Ela ficava preparando um mês antes. E só depois desse um mês de preparo é que às vezes o papai autorizava a gente a sair. Às vezes a mamãe até dizia, eu vou junto, Moacir, né? Eu vou com as meninas. Às vezes a mamãe, ela ia em outro lugar, ela ia na casa da vovó, e nós íamos para o nosso evento. E com isso, como a gente sabia da dificuldade, a gente até perdia um pouco da vontade e quase nunca participavam de nada, porque a gente sabia, meu pai não deixa. A gente já falava. Quando alguém chamava, vem, esta é a festa. Meu pai não deixa. A gente já respondia. Meu pai. Uma vez eu fiquei com a vontade, eu fiquei imaginando como seria. Uma amiga me chamou para a festa do pijama. Como é que é isso? Eu nunca tinha escutado falar. Festa do pijama. É assim, eu vou reunir a turma lá em casa, vai todo mundo, vão os meninos do terceiro C, os meninos da segunda A, e vai todo mundo, sabe? A gente vai todo mundo de pijama, a gente vai ter a festa, e depois que termina a festa, todo mundo vai dormir em casa. Mas o traje da festa é o pijama. Caramba, quando é que meu pai ia deixar eu fazer isso? De jeito nenhum. Então nós não participávamos de nada. Deu para entender a rigidez do papai, de como ele era conosco? Edilene, eu já disse a vocês que ela é linda, 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 minha irmã. Apesar de ser 3 anos mais nova que eu, aos 14 anos de idade, nossa, Edilene, ela já tinha praticamente um corpo lindo e perfeito de mulher. E logo começaram a aparecer rapazes interessados nela. E quando meu pai descobriu que ela estava de paquera com um menino da escola, ele foi até a porta da escola. E lá, o papai acabou dando um esculacho naquele rapaz e na minha irmã. E só não agrediu o rapaz porque ele acabou sendo contido pela diretora da escola, sabe, Paulinho? Meu pai era assim. Ignorante demais, né? Ignorante demais, bravo demais. Foi a diretora da escola que impediu que houvesse vias de fato. O papai foi para bater no rapaz, uma ignorância absoluta e total. O rapaz escapou da agressão, mas a Edilene foi levada aos tapas para casa na frente de todo mundo da escola. Comigo é assim, filha minha é assim, é aqui, debaixo da xincha. Meu pai tinha essa frase, eu nunca entendi direito o que é isso. É debaixo da xincha. Eu escutava ele falar, eu só sabia que filho debaixo da xincha é muito ruim, é péssimo. Eu não desejo a ninguém ficar debaixo da xincha de pai algum. E aquilo ficou marcado demais nas nossas vidas de menina, de adolescente, de mocinha. Os amigos da escola, lógico, todo mundo convidava. Você não ia, não podia, o pai era perigoso nesse sentido. Agredia, xingava, fazia escândalo. Então a turma começou a evitar, chama não.
Marcada pela vergonha que havia passado, a Edilene ficou muito revoltada. A partir desse dia, ela ficou muito revoltada. Porque ela... Sabe quando a pessoa ela é humilhada? Ela foi humilhada. Meu pai veio puxando o cabelo dela da escola, assim, na frente de todo mundo, sabe? Todo mundo vendo. Você sabe, lógico, que tem menino bobo que acaba rindo. Isso atrapalha ainda mais. Gente que solidariza, tudo bem. Aqueles que eram solidários, ok. Mas acabava aquele mais afoito, aquele mais brincalhão, dando risada, achando engraçado. Edilene passou a ter muita vergonha disso. E ela queria se vingar do nosso pai. Por tudo que ele tinha feito, ela falava para mim assim, eu vou me vingar. Você vai ver. Você vai ver isso aí que o pai fez, ele vai pagar, ele vai pagar. Eu vou me vingar, isso não vai ficar assim. Ele me fez passar vergonha demais, Laura. Laura, ele me envergonhou na frente de todo mundo, Laura. Ele vai ter que pagar isso aí, você vai ver, Laura. Edilene passou então a se encontrar às escondidas com esse rapaz. O mesmo rapaz. O mesmo que meu pai queria pegar lá e que a diretora evitou que houvesse agressão. Em casa, a única que sabia que a minha irmã se encontrava às escondidas com o Flávio era eu. Edilene e Flávio. Flávio era o rapaz que escapou por pouco do meu pai. E com muito medo do que pudesse acontecer, caso o papai descobrisse, eu aconselhava a Edilene, como sendo eu a mais velha, né? 3 anos mais velha. Eu já tinha 17 quando dos fatos. Pelo amor de Deus, Edilene, eu implorava para ela, não faz isso, Edilene, porque já pensou se o pai descobre uma coisa dessas? Ele merece. Eu faço porque ele merece. Então a minha irmã Edilene, ela me dava a impressão de que ela fazia aquilo exatamente, não era mais pelo prazer de estar com o Flávio. Não era mais pelo prazer de namorar o Flávio. Ela fazia aquilo para desafiar o nosso pai. Para você ter uma ideia, Paulinho, a minha irmã esperava que todos em casa dormissem. Ela não precisava daquilo, mas fazia. Fazia para poder espizinhar a figura do papai. Abria a janela. Abria um sorriso para mim antes. Tipo assim, olha do que eu sou capaz. Sabe? Ela não falava, mas no gestual queria dizer isso. Olha aqui, Laura. Olha do que eu sou capaz. Eu faço. Se você não faz, eu faço. Pulava, abria a janela, pulava a janela. Não era uma janela baixa, não. Mas ela pulava a janela, dependurava primeiro. Pelo amor de Deus, eu ficava rezando. Não faz isso, Edilene. Não faz isso. Às vezes eu até segurava as mãos dela. Solta, solta. Solta minha mão. Quer que eu grito? E eu com medo dela gritar e meu pai pegar a Edilene naquele momento, pendurada na janela. Solta. Solta, Laura. Solta minha mão. Eu soltava. Ela ria lá embaixo. Aí ela olhava para mim e falava, ele merece. Ele merece. Quer dizer, meu pai merecia. E foi dessa maneira, com a revolta toda que ela estava, em um daqueles encontros com o Flávio, às escondidas. Eu acho que foi ela quem quis. Edilene acabou engravidando do Flávio. O rapaz com quem ela namorava às escondidas e com quem ela fugia pela janela para ficar até altas horas da madrugada com ele. A janela ficava apenas encostada, porque depois ela voltava por lá mesmo. Até que ela começou com aqueles enjoos, fez o teste, estava grávida. Meu Deus do céu. Edilene, ela escondeu a sua gravidez. Na verdade, ela não falava nem para mim, não falava nem para a mamãe.
Na verdade, ela quando revela para minha mãe o que estava acontecendo com ela, a gravidez já tinha avançado bastante. Já estava beirando ali o 4º mês de gestação. A minha mãe entrou em desespero. Meu Deus do céu, o que você está me falando, Edilene? O que você está me falando? E agora? E agora, como é que a gente vai enfrentar o seu pai? Como é que a gente, porque não era só ela, era a mamãe, eu, todo mundo envolvido. Como é que a gente vai enfrentar o seu pai agora? A mamãe já sabia das consequências terríveis que isso traria assim que meu pai soubesse. Edilene, agora com a ajuda da mamãe, ela disfarçou enquanto deu. Agora também com a minha ajuda, porque a mamãe, num desespero, teve que me contar. Você sabe o que está acontecendo com a tua irmã? Laura, pelo amor de Deus, me ajuda. Me ajuda a prender aqui a barriga dela. Vem cá, Laura, vem cá. Então, éramos 3. Eu e mamãe. E lógico, Edilene. Enfaixando a barriga dela para disfarçar aquela gravidez. E por mais que a minha irmã, a partir do 4º mês, 5º mês, tentasse disfarçar, meu pai não é trouxa. Ele começou a perceber, lógico, que alguma coisa estava diferente nela. A minha irmã começou a ficar com o rosto redondo, os seios começaram a crescer. Você sabe que há uma mudança hormonal muito grande na mulher quando ela está grávida. Então houve aquela mudança toda. Minha irmã começou a ficar com um corpo de mãe, é diferente. O corpo de mãe que começa a se preparar para ter o bebê, ele vai ficando um corpo mais arredondado, até para a proteção do próprio bebê. Os braços vão engrossando, os seios vão crescendo, se enchendo de leite. O rosto vai ficando mais redondo, as bochechas crescendo. O meu pai, ele vai percebendo que alguma coisa está diferente nela. Acontece que pensávamos que ele fosse ficar furioso a ponto de fazer uma loucura. Mas teve um momento em que a mamãe teve que confirmar para ele. Marlene, estou desconfiado dessa menina, hein? Essa menina não está esperando menino, não? A minha mãe aproveitou o ensejo e não podia negar. Tá sim. Ai, mamãe preparou para eu escutar uma bomba explodir. No entanto, a bomba não explodiu. Impressionantemente, o papai ficou calado. Um silêncio que também assustou. Porque assim, quando você espera que a pessoa vai explodir e não explode, também assusta. Ou não, ainda mais uma pessoa como o papai. Mas como assim não explodiu? Não explodiu. Quando a mamãe confirmou, ele engoliu seco. Engoliu seco. Mas não abriu a boca para dizer um ar sequer. No entanto, aquilo preocupava muito. Porque no olhar dele existia uma fúria, um ódio guardado. E estávamos com muito medo daquele silêncio todo do papai. Porque se a bomba tivesse explodido, a gente teria enfrentado. Talvez fosse mais fácil. Então a minha mãe, juntamente com a Edilene, ela procura a família do Flávio, o namorado da minha irmã, o pai da criança. A família dele já sabia. O Flávio assume a gravidez. Apesar dele ser um rapaz muito jovem, 17 anos, ele falou para minha irmã, assumindo a gravidez, ele falou para minha irmã que queria que ela fosse morar com ele na casa dos pais dele. Aliás, os pais já reservaram um quarto para que eles morassem ali. Já tinham conversado com os pais sobre a gravidez. Os pais deles disseram que ela seria muito bem-vinda na casa deles. Acontece que o dia que temíamos tanto, eu, mamãe e Edilene, e lógico, o próprio Flávio, esse dia chegou.
Era o horário da saída do colégio. Meu pai só estava esperando a minha irmã aparecer. Então logo ela saiu do colégio, eis que ele aparece com algumas sacolas nas mãos. Algumas sacolas. E ele parte com tudo para cima da minha irmã, jogando aquelas sacolas com roupas dela e gritando feito um louco: nunca mais você volta em casa! Eu vim aqui na frente do colégio para que todo mundo saiba, essa é vagabunda! É minha filha, mas fazer o quê? Fiz de tudo para acertar, no entanto errei. Vagabunda, na minha casa não volta mais. E foi jogando sacola com roupa para cima dela. Vagabunda, não pisa mais em casa, sua vagabunda! Foi um escândalo, foi um escândalo. Ele só estava esperando ela aparecer. Partiu com tudo para cima da minha irmã, gritando feito um louco, chamando-a de vagabunda e que nunca mais ela voltasse. Foi a partir daquele dia que meu pai deixou claro diante de todos os alunos que pararam para assistir aquele escândalo. É o que eu digo, alguns são solidários. Tem gente que toma dor. Eu ficava olhando para as pessoas, cada uma tem uma reação. Tem gente solidária, mas tem aquele que... Caramba, meu. Olha o que o pai tá fazendo com a menina, cara. Cacete, meu. Sabe, você vai observando. Esquece que você tem um pai, vagabunda. Em casa não pisa mais. Mais uma vez, um escândalo enorme feito na porta do colégio. E desta vez, inclusive, até a polícia, porque a polícia não estava distante. Havia na frente da escola uma pequena pracinha, e do outro lado da pracinha tinha uma viatura. Os policiais nem foram chamados, mas diante do escândalo eles vieram. A polícia esteve presente, sabe? Meu pai estava totalmente fora de controle. Humilhada, minha irmã recolhe as suas roupas, aquelas sacolas que estavam jogadas no chão. Algumas até caíram, sabe, no meio-fio, corria assim, um pouquinho de água. Aquela água de uma enxurrada fininha, não tinha chovido, não era enxurrada de enxurrada. Alguém lavou alguma coisa, um carro, então corria aquele fio, era um fio d'água, mas bem pouquinho. Algumas roupas caíram ali, se molharam. Então ela foi recolhendo aquilo tudo. Quando a minha mãe soube o que havia acontecido, quase ela morreu de tanto desgosto. Ela queria ir atrás da Edilene, mas o meu pai disse que se alguém fosse atrás da Edilene, eu, lógico, ou a minha mãe, e se alguém era dirigido a mim e a minha mãe, se alguém fosse atrás, ficasse por lá mesmo com ela, em casa não pisava mais também. Bom, Paulinho, desse dia para frente, Edilene ela passou a viver e a morar junto com o Flávio. Tá, Paulinho? É isso. Paulinho, nesse dia, a Edilene passou a morar com o Flávio. E nunca mais ela voltou para casa. Mamãe e eu, contrariando meu pai, nós não podíamos deixá-la sozinha. A gente teve que enfrentar também. Visitávamos a Edilene às escondidas. E não demorou muito para nascer o Francisco, o netinho da mamãe, o menino Francisco. Era uma criança linda, uma graça de bebê. O Flávio cumpria a obrigação dele, estava trabalhando, 17 anos. Na casa dos pais do Flávio, Edilene era muito bem tratada e ela passou a ser muito feliz ao lado do Flávio. E o menininho, o Francisco. Na verdade, esse nome Francisco foi numa homenagem ao avô do Flávio. O avô do Flávio tinha falecido e era recente o falecimento. Então, até como agradecimento, que a minha irmã foi muito bem acolhida pela família dele, sabe? Então, em homenagem ao senhor Francisco, vô do Flávio,
ela colocou o nome de Francisco no menino. Meu pai continuava o mesmo durão de sempre. Quando a minha mãe deu a notícia que ele já era avô e que o netinho dele se chamava Francisco, meu pai ignorou totalmente. E disse que a única filha que ele tinha era eu. Que aquela Edilene não existia mais. E que eu não tinha filho nenhum, portanto, ele não tinha neto. Tem neto nenhum. Que Francisco. Nome feio. Sabe quando a pessoa apela? Não conheço o Francisco. Minha filha é essa aqui, a solteira, e os outros que são casados. Quando essa aqui tiver filha, eu vou ter mais neto. Mas desconheço o Francisco. Isso foi muito triste em nossas vidas, Paulinho. Estávamos perdendo uma fase muito bonita e importante da vida da minha irmã, por causa daquele jeito, da ignorância do meu pai. Eram raras as vezes em que conseguimos fazer uma visita para ela e para o bebê, porque tudo tinha que ser assim, longe do meu pai, escondido do meu pai, se bem que eu e a mamãe começamos a enfrentar. Só que foi a partir daí que as coisas aconteceram muito rápidas. Eu, que estava vivendo aquele tempo difícil, né, com a minha irmã, comecei a presenciar o meu pai com uma toalha enrolada na cabeça. E o que mais me assustou é que ele começou a colocar aquela toalha, ele molhava aquela toalha e colocava no congelador da geladeira. Não entendi. O que está acontecendo, mãe? O pai, ele molha a toalha, coloca no congelador da geladeira. Não, ele está falando que ele tem uma dor de cabeça muito forte, a única coisa que vai passar é a toalha gelada. Vocês imaginem que tipo de dor de cabeça era essa? Que meu pai, ele molhava a toalha e colocava no congelador da geladeira para congelar a toalha. Ou pelo menos gelar um pouco a toalha. Aí ele enrolava na cabeça e reclamava de fortes dores de cabeça. Não era um homem velho, não. Meu pai, quando isso começou a acontecer com ele, tinha só 57 anos. Minha mãe começou a insistir para que ele procurasse um médico, tomasse providência, aquela dor de cabeça não era normal, que ela nunca viu ninguém gelar toalha no congelador da geladeira para colocar na cabeça, que aquilo não era normal. E papai foi tocando aquilo durante um ano. Ele tomava os analgésicos não eram suficientes, aí ele gelava a toalha e colocava na cabeça. Um ano fez isso. E um ano a minha mãe insistindo, vai ver o que está acontecendo com você, essa dor de cabeça não é normal. Ele se negava aí. E isso foi assim durante um ano, até que um dia ele teve uma dor de cabeça tão forte que ele acabou desmaiando. E depois de ter sido levado ao médico, descobriram que ele tinha um tumor no cérebro. Só que esse tumor estava em estado bastante avançado. Na situação em que aquele tumor estava e do tamanho que estava, nada mais poderia ser feito. E os médicos não deram mais do que 2 meses de vida para o meu pai. Foi incrível, Paulinho. Mas aquele pai durão, enérgico, mal-humorado, a partir do momento desse tumor e de saber que ele tinha pouco tempo pela frente, aquele homem durão deixou de existir. A mudança foi completa e total. Parecia que um milagre tinha acontecido com ele. Meu pai queria, naqueles 2 meses de vida, consertar tudo que ele tinha feito de errado. Tudo que ele tinha feito de ruim. Foi impressionante. A gente ouvia ele pelos cantos. Oh, meu Deus, me dá força, eu preciso consertar um monte de coisa errada que eu fiz. Eu tenho pouco tempo. Me dê forças, pelo menos, para eu consertar o que errado está na minha vida. Ele, inclusive, chegou a pedir perdão chorando para minha mãe.
Chegou inclusive também a pedir perdão chorando para mim, por ter sido tão duro com a gente. E disse que tinha um último pedido a fazer. Ele queria que a Edilene viesse em casa com o Francisco, com o neto, porque ele queria também que ela o perdoasse. Eu tenho pouco tempo. Eu preciso pedir perdão para minha filha. Vocês vão atrás dela para mim? Meu pai se dirigiu à minha mãe e a mim. Vocês vão? Laura, você dá essa força para tua mãe? Eu tenho pouco tempo. Já no dia seguinte, eu e minha mãe, nós fomos procurar pela Edilene, lá na casa do Flávio. E contamos a ela tudo o que estava acontecendo. Pedimos para que ela fosse até a nossa casa, para ver o papai. Edilene, o médico falou que, no máximo... Fala aí, mãe. É muito triste, filha. O médico disse que no máximo 2 meses. O tumor está muito grande, não pode nem mexer. É numa parte, como é que o médico falou? Hein, Laura? É parte nobre do cérebro, mãe. Não dá para mexer. 2 meses, filha. Vai. Quer dizer, vem com a gente. Ele quer... Você acredita que ele quer te pedir perdão? Vem, Edilene. Mas diante de tanta humilhação, diante de tanto sofrimento pelo qual tinha passado, com o coração muito ferido, ela respondeu: ele tem 2 meses. 2 meses, filha. Nossa, tempo pra caramba, mãe. Gente ruim é difícil morrer mesmo, né? Por mim, ele já poderia ter morrido, mãe. Aliás, para mim, para ser sincera, ele já morreu. Eu quero que ele morra de uma vez, mãe. Eu quero que ele morra de uma vez e, a depender de mim, que ele vá direto para o encontro com o capeta, mãe. Sabe quem que eu quero que esteja esperando o papai? O capeta. Mas não com mãos vazias. Eu quero que o capeta esteja com aquele tridente, para dar assim várias estocadas no papai com o tridente. Na chegada, sabe, mãe? Na chegada. Várias estocadas, para ele já ir acostumando, mãe. Mãe, se a senhora vem aqui com a minha irmã, com a Laura, com o objetivo de me levar para casa para eu ouvir do papai pedido de perdão, mãe, isso não vai acontecer nunca. Porque eu não tive pai. Eu não posso ter um pai agora, mãe. Não é porque ele vai morrer que tudo deve ser esquecido, sabe, mãe? Que tudo deve ser jogado debaixo de um tapete. E que tapete ia precisar, hein, mãe? Mas nem enceladão daqueles caminhões imensos. Aqueles tremiões que a gente vê passar na rodovia. Mas nem um enceladão daquele seria capaz, sabe, mãe, de guardar tanto lixo que o pai teria que jogar embaixo desse tapete. Esqueça, mãe. Eu não irei. Eu não tive pai. Eu não tenho pai. E por que vocês acham que eu teria agora? De jeito nenhum. E olha que nós pedimos. E olha que nós imploramos. Só faltamos eu e mamãe ficarmos de joelho diante da minha irmã, a Edilene. E por mais que pedíssemos, por mais que implorássemos, Edilene se manteve firme e ela não foi. Não foi visitar o papai. Muito menos deixou que levássemos o Francisco
seu filhinho para ele conhecer. Não permitiu que o levássemos. Aquela notícia teve que ser comunicada para o meu pai. Minha mãe não queria. Mas eu falei mesmo. Vocês não foram lá, né? Fomos sim, pai. Fomos conversar com a Edilene e a mamãe, ela não vem. Nem o menino? Nem o menino, pai. Esquece. Eu não vou criar uma falsa ilusão para o senhor. Diante do que eu falei, ele foi se entristecendo cada vez mais, cada dia mais. Ele foi se entristecendo, cada dia que passava. O estado dele se complicava, piorava. E o que mais ele pedia para que nós conseguíssemos trazer a Edilene e o netinho, que ele queria tanto conhecer, ele queria tanto pedir perdão para a Edilene, pois só dessa maneira conseguiria morrer em paz. Ele não conseguiu. E a previsão dos médicos, certa, lamentavelmente certa. Depois de 53 dias da descoberta da doença, meu pai acabou falecendo na nossa casa. E a previsão dos médicos foi certeira. Apesar de tudo o que ele fez, e como também a minha mãe, eu e a mamãe, perdoamos o papai. Só que eu não sei se o meu pai morreu em paz. Por mais que ele tivesse pedido, ele não teve o perdão da Edilene. Ele não conheceu o netinho que ele tanto queria conhecer. E gozado que, de certa forma, isso acabou abalando também a minha amizade com a minha irmã. Porque no fundo, eu queria, sabe, que ela tivesse feito aquele gosto do papai. No entanto, por mais que eu implorasse, a minha irmã não me atendeu. Queria perguntar, ao final da minha história, ao final da minha carta, do meu relato, como é que você viu a atitude da minha irmã? De que forma você pensa? Queria tanto que você se manifestasse, e vou ficar aguardando o seu comentário a partir de agora, aqui, nesse canal.